Então, nós vamos ter o seguinte, ó, o impulso de uma força constante. Então, nós vamos ter que a força e o impulso são proporcionais. Então, I e F são proporcionais, ou seja, força e impulso são proporcionais. Então, são proporcionais, tá? Então, a força e o impulso são proporcionais, ok? A outra característica que nós temos é a força e o intervalo de tempo, ou seja, F, R e ΔT são inversamente proporcionais. Então, são inversamente proporcionais. Então, a força e o intervalo de tempo são inversamente proporcionais. O que isso quer dizer? Se um aumentar, o outro diminui. Se um diminuir, o outro aumenta. Beleza? Então, a força e o intervalo de tempo, eles vão ser inversamente proporcionais. Então, quando um aumentar, o outro vai diminuir. Quando diminuir, o outro vai aumentar. Então, se o cara tem aqui, ó, eu tenho aqui um bloco, e aqui eu aplico uma força nesse bloco, então o impulso ele vai estar no sentido da força. Por que ele vai estar no sentido da força, professor? Porque o impulso ele é igual à força vezes o intervalo de tempo. Então, como ele é a força vezes o intervalo de tempo, então o intervalo de tempo é sempre positivo. Então, por o intervalo de tempo ele ser sempre positivo, o que é que vai acontecer? Por o intervalo de tempo ser sempre positivo, galera, nós temos que, quando a força é positiva, o intervalo de tempo é positivo. Quando a força é negativa, o intervalo de tempo é sempre positivo. Então, ó, quando a força é positiva, o impulso é positivo. Quando a força é negativa, o impulso é negativo. Já o intervalo de tempo ele é sempre positivo. Por esse motivo, o impulso ele está sempre no mesmo sentido da força, tá? Então, o impulso está sempre no mesmo sentido da força. Tudo bem até aí? Olha se tem alguma dúvida. Tudo bem. Então, é bastante simples, tá? Por exemplo, se a força for 10 newton, por exemplo, força igual a 10 newton. O intervalo de tempo é 5 segundos. Quanto é o impulso? O impulso vai ser 10 vezes 5, que é igual a 50. Então, U igual a 50 newton vezes segundo. Então, qual é a unidade do impulso? A unidade do impulso é newton de força e vezes o tempo de segundo. Acabou, só isso aí. Então, essa é a fórmula para o impulso de uma força constante. E para uma força variável, como seria? Então, para força variável. Para força variável. Se a força for variável, você vai usar um gráfico. Você vai usar a área. Então, vai ter um gráfico em que o impulso vai falar da força. Então, ó, aqui tem que ser força e aqui tem que ser o intervalo de tempo. Então, o que é que vai acontecer? Digamos que ele vai aumentar, a força vai aumentando dessa maneira. Então, a força aumentou, aumentou. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Ó? Então, quem vai ser o impulso aí? O impulso vai ser numericamente igual a essa área aqui, ó. Então, o I vai ser igual a A. Então, o I é numericamente igual a A.
Como isso aí é um triângulo, então a área de um triângulo é base vezes altura sobre 2. Então vai dar I é igual a base vezes altura sobre 2. Acabou. Olha aí se tem alguma dúvida. E aí, pessoal, nenhuma dúvida? Pode repetir a explicação, por favor? Posso. Quando você tiver um gráfico desse tipo aqui, o impulso vai ser numericamente igual à área, igual em matemática. Então, que figura geométrica é essa? É um triângulo. Então, qual é a área de um triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Ah, professor, se fosse um retângulo, base vezes altura. Beleza? Então, vai depender da figura geométrica. Quando você tiver um gráfico, você vai ter que usar a área do gráfico para achar o impulso. Somente isso. E aí? Tranquilo? Sim. Então, digamos, por exemplo, digamos que o tempo aqui fosse 10 segundos e a força fosse 5. Aí ficaria I igual a 5 vezes 10 sobre 2. 5 vezes 10, 50, dividido por 2, 25. Então, I é igual a 25 newton vezes segundo. Ou seja, é bastante simples. Bastante simples mesmo. Pode apagar esse lado aqui? Pode. Então, vamos lá. Continuando. Vamos para o momento linear, que é também chamado de quantidade de movimento agora, tá? Gente, lembrando, o impulso é uma grandeza vetorial, viu? Tem módulo, direção e sentido. É uma grandeza vetorial. Então, vamos para o momento linear. O momento linear, ele é representado pela letra P. É representado pela letra P, ó. Mas, além de momento linear, ele pode ter outro nome. Ele pode ser chamado de quantidade de movimento, que é a mesma coisa. Pode ser chamado de quantidade de movimento. É a mesma coisa. Tanto faz você chamar quantidade de movimento como momento linear. Só que quando ele é chamado de quantidade, ele é representado pela letra Q. Beleza? Então, é bastante simples, ó. Se você tem um corpo aqui, ó, ele está nessa posição e ele está com a velocidade, exemplo, de 10 metros por segundo, e esse corpo possui 2 kg de massa, como é que eu faço para achar o momento linear? Então, o momento linear é igual a massa vezes a velocidade. Acabou, só isso. Ou seja, a fórmula é muito simples. Então, a fórmula é bastante simples mesmo. Então, a quantidade de movimento vai ser aí a massa vezes a velocidade, tá? Então, é bastante simples. Como a massa é sempre positiva, então o P vai estar sempre no mesmo sentido do V. Então, se o P é positivo, o V é positivo. Se o V é negativo, o P é negativo. Ou seja, a massa é sempre positiva. Então, isso aí é o que vai determinar dos dois terem o mesmo sentido. Só lembrando aqui, ó, na força, eu esqueci de falar, ó, se a gente passar o intervalo de tempo dividindo, ficaria assim a fórmula. Se eu passasse o intervalo de tempo dividindo, ficaria força é igual ao impulso sobre o tempo. Aí o que acontece? A força e o intervalo de tempo são inversamente proporcionais. Então, na hora de um acidente, por que que quando você sofre um acidente e não está usando o cinto de segurança, dificilmente você escapa desse acidente? Porque o seu corpo ele é projetado para frente e você bate rapidamente na parte da frente do veículo e vem para trás. Moral da história:
o intervalo de tempo de contato entre você e a parte da frente do carro é muito pequeno, porém a força resultante sobre o seu corpo é muito grande. Moral da história, você vai ficar totalmente danificado. Já se você usar o cinto de segurança, ele não trava na hora que o carro bate. Então, quando o carro bate, você vai um pouquinho para frente para depois o cinto travar. Então, você tem um tempo de contato com o cinto maior. Então, se o tempo aumenta, a força resultante diminui. Então, por isso que quando você usa o cinto de segurança, você escapa no acidente ileso, tá? Então, continuando aqui, a quantidade de movimento é a massa vezes a velocidade, né? Então, veja que a massa é dada em quilogramas, né? Então, nós temos que a massa é dada em kg, que é quilogramas, e a velocidade é dada em metros por segundo, né? Então, nós temos M por S, ou seja, metros por segundo. Tudo bem, galera? Então, é muito simples também, né? Digamos, por exemplo, um carro tem 1.000 quilogramas, está com velocidade de 20 metros por segundo. Então, quem é o quê? O Q vai ser 1.000 vezes 20, que dá 20.000 quilogramas vezes metro por segundo. Então, é bastante simples. Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo. Posso passar? Pode. Então, vamos agora para o teorema do impulso. O que é que vai dizer o teorema do impulso? Vamos para o teorema do impulso. O teorema do impulso vai nos dizer que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento, ou seja, do momento linear. Então, o impulso resultante é igual à variação do momento linear. Então, variação do momento linear. Então, o impulso é igual à variação do momento linear. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que se você está em dois intervalos de tempo, você está aqui no ponto A, aí você vai para um ponto B, a sua velocidade era 10 metros por segundo, por exemplo. Aí você chegou num ponto B e essa velocidade ela passou para 20 metros por segundo. Como é que você faz para calcular aí o impulso? O impulso resultante é igual a ΔQ. Quem é ΔQ? É o Q final menos Q inicial. Então, Q final menos Q inicial é o que nós chamamos aí de variação da quantidade de movimento. Ou seja, como o Q é a massa vezes a velocidade, está aqui, ó. Então, vai ficar aqui o impulso resultante. O impulso resultante é igual a massa vezes a velocidade final menos massa vezes a velocidade inicial. Então, acabou aqui, ó. Então, essa fórmula aqui é o que nós chamamos de teorema do impulso, tá, galera? Então, como vocês estão vendo, ela é muito simples, tá? Deixa eu só observar aqui, pessoal. Tomar um gole d'água aqui para a gente observar se já podemos fazer as questões. Então, ó, quem vai ser o impulso resultante? Vai ser a massa vezes a velocidade final, menos a massa vezes a velocidade inicial.
Com o seguinte detalhe, gente. Vou chamar a atenção de vocês para quando a gente jogar uma bola numa parede. Chamar esse detalhe aí. Ou então quando um tenista ele rebate uma bolinha lá de bolinha de tênis, né? Bolinha de tênis. Quando ele rebate a bola, o que vai acontecer? Chamar a atenção de vocês para isso. Ó. Digamos que aqui você tem uma parede. Ó. Aí você pega, joga uma bola na parede. Então, quando você joga a bola na parede, ela bate, depois ela volta. Professor, Oi. o delta Q mesmo? Na verdade, é delta P. O delta Q é quando chamar a quantidade de movimento. Valeu. Mas é a mesma coisa. É delta P é igual a P final menos P inicial. Mas é a mesma coisa. Que é a quantidade de movimentos, é? Que é a mesma coisa. Tanto faz você dizer quantidade de movimento como momento linear. É a mesma coisa. Olha, então quando você joga aqui, digamos que ele bateu na parede com a velocidade de 10. Você não vai botar 10, vai botar menos 10 metros por segundo. Aí ela voltou com 10 metros por segundo. Ou seja, você quando for mudando o sentido, você vai colocar sempre a primeira velocidade positiva, tá? Então, sempre a primeira velocidade você vai colocar positiva. Não pode esquecer isso aí, tá, gente? Então, baseado nisso, deixa eu só olhar se já temos alguma questão aqui para fazer já. Ó, vocês vão dar uma lida nesse texto da página 295 e vão fazer, tá? Já podemos fazer. Vão dar uma lida também nesse texto da página 298 e vão fazer essa questão aí. Então, página 299. Página 299. 299, livro 4, né? 299, livro 4. Então, vamos lá. A primeira questão diz assim, ó. Em uma reportagem sobre as savanas africanas, foram apresentadas as informações acerca da massa e da velocidade de elefantes e leões, destacadas na tabela a seguir. O elefante tem uma massa de 4.860 kg e a velocidade que ele consegue atingir é 40 km por hora. O leão tem uma massa de 200 kg e ele atinge uma velocidade de 81 km por hora, tá? Então ele vai dizer assim, ó, determine a razão da quantidade de movimento. Ó, veja que é momento linear, ele já chamou quantidade de movimento, então tanto faz. Aí ele diz, entre o elefante e o leão. Galera, nós precisaríamos passar essas velocidades para metro por segundo. Mas como aqui é uma razão, então não precisa, tá? Então, ó, ele quer que a gente faça a razão. Na primeira questão, ele quer que a gente faça a razão entre o P do elefante dividido pelo P do leão. Então, ele quer que a gente encontre essa razão aí, ó. A razão do P dividido o P do elefante dividido pelo P do leão. Então, vai ficar, ó, P do elefante dividido pelo P do leão vai ser igual massa do elefante vezes velocidade do elefante, dividido por massa do leão, velocidade do leão, igual massa do elefante. Então, a massa do elefante é 4.860 kg. Velocidade do elefante, 40. Dividido por massa do leão, 200. Vezes velocidade do leão, 81. Zero em cima, zero embaixo, eu cancelo, né? Zero em cima, zero embaixo, eu cancelo. Zero em cima, zero embaixo, eu cancelo.
Poderia simplificar ainda esse número por 2, né? 4 dividido por 2 dá 2. Então, vai ficar o P do elefante dividido pelo P do leão, vai ser igual a 486 vezes 2 dividido por 81. Galera, 2 vezes 6 dá 12, né? 2 vezes 6 dá 12 a 1. 2 vezes 4, 2 vezes 8, 16 e 1, 17. Né? Então, vai 1. 2 vezes 4, 8 e 1, 9. Então, nós temos 972 dividido por 81. Né? Então, 972 dividido por 81. 982 dividido por 81 vai dar 12. Então, a resposta é momento do elefante dividido pelo momento do leão vai ser igual a 12. Não tem unidade porque é quilograma vezes metro por segundo dividido por quilograma vezes metro por segundo. Acabou. Então, a resposta é 12. Olha aí se tem alguma dúvida, pessoal. Tranquilo. Posso passar? Pode. Então, vamos agora para a letra... Vamos agora para a segunda questão, na verdade. Então, segunda questão. A segunda questão vai dizer assim, ó. Segunda questão. Segunda questão, você tem um trapézio aí, tá, gente? Você tem um trapézio. Então, tá assim, ó. Vou fazer esse trapézio para mostrar para vocês. Você tem 1, 2 e 3. E você tem em cima 4. Então, você tem a força em newtons. Você tem o tempo em segundos. Então, vai dar 1 e 4. 2 e 4. Então, o tempo, ele começa aumentando aí, tá? Então, ele vai aumentando e a força também. Então, até 1. Chegou aqui, o tempo permanece aumentando e a força constante. Depois ele cai quando chega em 3. Então, aí, isso é um trapézio. A área de um trapézio é Bzão mais Bzinho vezes a altura sobre 2. Então, ele vai dizer assim, ó. Sobre a partícula de massa 2 kg inicialmente em repouso, passa a atuar em tempo igual a zero uma força que varia com o tempo de acordo com o gráfico. Determine. Letra A. A letra A vai dizer o impulso aplicado sobre a partícula. Então, ele quer saber o impulso. Então, o impulso é numericamente igual a essa área, né? Ó. Então, aqui temos um trapézio. Então, a área do trapézio. Então, I é igual a Bzão mais Bzinho vezes a altura sobre 2. Então, temos um trapézio. Então, quem é o Bzão? O Bzão é 3, ó, esse tamanho aqui, ó, é a base maior. Então, a base maior é 3. Quem é o Bzinho? É a base menor, esse pedacinho aqui, ó. Então, a base menor é esse pedacinho aqui, ó. Então, esse pedacinho de cima é a base menor, que é 2 menos 1. 2 menos 1 é 1. Vezes a altura, que é 4. Tudo isso sobre 2. Então, o impulso vai ser igual. 3 mais 1 dá 4. 4 vezes 4 dividido por 2. Então, o impulso vai ser igual. 4 vezes 4, 16. Dividido por 2, 8. Então, 8 newton vezes segundo. Acabou. Então, a letra A acabou aqui. A letra A acabou aí, tá, pessoal? Olha aí se tem alguma dúvida na letra A, gente.
Tranquilo. Letra B agora. Vamos para a letra B. O que é que vai dizer a letra B? Ó? Então, temos aí a letra A, vamos para a letra B. A letra B vai dizer a intensidade da força média aplicada sobre a partícula. Como vocês viram aí, ele quer que a gente calcule a força média, né? Então, a força aplicada. Então, vai ficar impulso é igual a força vezes o intervalo de tempo. Então, vai ficar o impulso, calculamos, deu 8. O intervalo de tempo foi 3, né? Deixa eu ver se é até 3 segundos. É até 3 segundos. Então, o tempo vale 3, está aqui no gráfico, ó, o tempo vale 3 e a força é o que eu quero. Então, 3 está multiplicando, passo dividindo. Então, vai ficar 8 dividido por 3, né? 8 dividido por 3 é 2,7 alguma coisa, aproximadamente 3, né? Porque 9 dividido por 3 é 3. Então, a força é aproximadamente 3 newtons. Acabou, galera. Posso apagar esse lado aqui, gente? Pode. Então, vamos lá. Próxima questão diz assim, ó. Também é gráfico, né? A terceira questão também é gráfico, só que aí nós vamos ter 2 trapézios. A única diferença da terceira para a outra é que vamos ter 2 trapézios, né? Essa terceira questão para a primeira, vamos ter 2 trapézios. Então, deixa eu fazer aqui. Nós temos que o tempo vai até 4. Então, tem 1, 2, 3, 4. E vai variar de 10 a 20 a força. E a força aqui, ela está em newtons, né? A força está em newtons e o tempo está em segundos. Então, quando o tempo é 1, a força é 20. Quando o tempo é 1, a força é 20. Quando o tempo é 2, a força é 20. Quando o tempo é 3, a força é 20. E quando o tempo é 4, a força é 0. Então, vai ficar assim, ó. O gráfico vai sair do 10. Então, vai fazer isso aqui. Então, aí, galera, aí nesse caso específico, eu tenho 2 trapézios, tá? Então, eu vou ter 2 trapézios. Eu vou ter esse primeiro trapézio aqui, ó. É um trapézio que está em pé. Então, aqui eu vou ter a área 1. E em segundo, eu vou ter essa área 2 aqui, ó. Então, eu vou ter toda essa área 2 aqui, ó. Beleza? Então, o impulso aí vai ser a soma dessas duas áreas. Então, vamos lá. Ele diz, o gráfico a seguir mostra a intensidade de uma força aplicada a um corpo no intervalo de tempo de 0 a 4 segundos. Aí ele vai dizer, o impulso da força no intervalo específico vale. Então, ele quer saber aí o impulso, né? Então, vamos lá. Fazendo o cálculo, vai ficar, o impulso vai ser igual à área 1 mais a área 2. Então, o impulso vai ser igual a Bzão 1 mais Bzão 2, desculpa, mais Bzinho 1, vezes a altura 1 sobre 2. Mais, quem vai ser a área 2? Vai ser Bzão 2 mais Bzinho 2, vezes a altura 2 sobre 2. Então, como vocês estão vendo, nós temos 2 trapézios. O primeiro trapézio está em pé e o segundo trapézio está deitado. Então, está mais fácil o segundo. Então, ó, quem vai ser o Bzão do primeiro trapézio? Vai ser
esse valor aqui, ó, que é 20. Então, Bzão do primeiro trapézio é 20. Mas, quem é o Bzinho? O Bzinho é esse valor aqui, ó. Então, Bzinho vale 10. Mais 10. Vezes a altura, que é 1, né? A altura do trapézio 1 é 1. Tudo isso sobre 2. Mais. Vamos para o segundo trapézio agora. O segundo trapézio é essa figura aqui, ó. Então, essa é a figura do segundo trapézio, tá? Então, o segundo trapézio vai ficar... Bzão vai ser 4. 4 menos 1. 4 menos 1 dá 3. Mais Bzinho. Então, Bzinho vai ser esse tamanho aqui, ó. E vai ser 3 menos 1. 3 menos 1, ó. Esse tamanho aqui vai ser o Bzinho, que é 3 menos 1. 3 menos 1 é 2, né? Vezes a altura, que é 20. Tudo isso sobre 2. Fazendo o cálculo, pessoal, fazendo o cálculo aí, vai ficar assim, ó. Dá para ver aqui embaixo, pessoal? Dá não, né? Dá para ver embaixo não, não, pessoal? Não. Beleza, deixa eu botar lá em cima. Então, apagando aqui, ó. Fazendo o cálculo aí, ó. Fazendo o cálculo, vai ficar assim, ó. 20 mais 10 dá 30. Então, I vai ser igual a 30 sobre 2. Mais 3 mais 2 dá 5. 5 vezes 20. Então, vai ficar 5 vezes 20 dividido por 2. Então, I vai ser igual. 30 dividido por 2 dá 15, né? Mais 5 vezes 20 dá 100. 100 dividido por 2, 50. Então, a resposta é 15 mais 50. 15 mais 50 vai dar 65 newton vezes segundo. Acabou. Então, essa é a resposta, tá, galera? Então, a resposta é 65 newton vezes segundo. Vamos olhar qual é a letra. Resposta, letra C. Então, 3. Resposta alternativa, letra C. Tá bom, pessoal? Então, nós temos aí, ó. Letra C. Olha aí se tem alguma dúvida, pessoal. Tá tranquilo, professor. Tranquilo? Todo mundo já copiou? Eu já. Peraí. O restante da galera, tranquilo? Então, voltamos aí na parte da tarde. Falta... Na verdade, já terminou, né? Já passou um minutinho aí, né? Então, tenham todos aí uma boa semana e nos encontramos aí no final da tarde, tá? Certo. Beleza, galera? Tchau, tchau. Tudo de bom para vocês. Tchau.